Nos dias em que o imperador Trajano era o imperador do período do Império Romano, certo? Nós vamos ver que a perseguição para com os cristãos, ela se estendeu em muitos lugares. Tomou uma proporção de que em muitos lugares havia cristãos sendo já perseguidos e, claro, tornando-se também mártires, porque eram mortos por qualquer questão relacionada à prática da adoração ou até mesmo de declarar-se cristão, certo? Então, Plínio II, certo? Plínio II, que era notável entre os governadores, e ele se tornou-se um pouco, vamos dizer assim, inquieto e inquietado com a multidão de mártires que vinha surgindo, que vinha aparecendo, que vinha sendo relatada, e vai então levar isto até a presença de Trajano, que era o imperador. E quando ele chega à presença de Trajano, ele vai discorrer fazendo uma defesa dos cristãos, dizendo: olha, eles não estão cometendo um crime contrário às leis, eles não estão adulterando, eles não estão matando pessoas, eles não estão cometendo crimes de latrocínio, eles não estão cometendo crimes bárbaros. A única questão que estão praticando é a adoração ao Deus deles. E esta adoração, ela se invoca em hinos que eles estão cantando, e muitas das vezes eles estão ali também recitando textos das Escrituras, e por causa desta circunstância ou desta situação que é pública, ou às vezes até em suas casas que eles praticam, é que estão sendo levados para serem mortos, estão sendo condenados à morte, e está havendo uma barbárie, porque grande tem sido o número de mortos por todas as partes. Então, Trajano, após ouvir Plínio II, que era um governador muito considerado de uma das províncias de Roma, ele vai então promulgar um decreto. O decreto que Trajano promulga tinha o seguinte teor: que não viesse mais a ser perseguido a tribo dos cristãos. Ele coloca a tribo dos cristãos no sentido de coletividade, tá? Mas que se castigasse quem caísse, ou seja, quem viesse a praticar tal barbárie contra os cristãos, tá? Graças a isto, então, foi se extinguindo parcialmente a perseguição, certo? Que ameaçava de uma forma terrível, mas que até estava tomando proporções em vários locais e por várias províncias de que Roma pertencia a Roma. Com essa decisão e decreto de Trajano, então foi se extinguindo a abrangência dessas perseguições. Algumas vezes até eram as populações, outras vezes eram as próprias autoridades locais que preparavam esses assédios contra os cristãos, e de uma forma ou outra essas perseguições eram manifestadas e acendiam focos parciais em praticamente todas as províncias, e grande número de cristãos então eram mortos. Agora, com essa decisão de Trajano e esse decreto, então vai sendo banido essa prática e extinguida essa prática também, tá? Inclusive, nós temos o relato que foi tomado, inclusive, da apologia de Tertuliano, um dos pais da igreja,
que ele vai dizer o seguinte no seu tratado: mesmo assim, encontramos que foi proibido até que nos persigam. Efetivamente, Plínio II, governador de uma das províncias de Roma, depois de condenar alguns cristãos, tomou a decisão digna de defendê-los. E Trajano, após relatar a Trajano tudo o que estava ocorrendo com os cristãos, Trajano toma uma decisão de escrever e promulgar um decreto a favor da liberdade dos cristãos de cultuarem ao seu Deus. E aí ele encerra a sua missiva, o Tertuliano, dizendo o seguinte: era-lhe proibido matar, era proibido cometer adultério, cobiçar, roubar ou coisas parecidas. E nós não estávamos praticando tais atos. Então Trajano respondeu que não se perseguisse mais a tribo dos cristãos, mas se castigasse quem tal ato viesse a praticar. Tá? E aí ele encerra com a seguinte declaração, Tertuliano, dizendo: também isto ocorreu neste tempo. Então, nós podemos ver que Trajano foi considerado um imperador que desenvolveu uma ação muito de grande benefício, de muita valia, de muita importância, de muito significado para esse momento, tá, da história do cristianismo, certo? Uma outra questão também que nós podemos acrescentar aqui para encerrarmos é que essas perseguições, elas iniciaram desde o tempo de Nero. Então elas se estenderam por mais, chegando até Trajano, por mais de praticamente, vamos colocar aqui, 3 séculos. Então praticamente foram 3 séculos de perseguições contra os cristãos para chegar o dia de praticamente se ter uma oportunização da liberdade dos cristãos cultuarem o seu Deus, praticarem a sua adoração pública sem se sentirem ameaçados ou sem serem ameaçados de morte, sem serem condenados ao martírio por essa prática de adorar, cultuar e proclamar ao Deus verdadeiro. Obrigado a todos.